e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu numa barca e passou para a outra margem do mar. Chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, aos seus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: Por que vocês pensam tais coisas? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, então disse Jesus ao paralítico: Levanta-te, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o que é mais fácil? Perdoar ou ajudar? O que é mais fácil no reino de Deus? Dar o perdão a quem necessita ou ajudar ou curar uma pessoa que necessita? Praticamente, se eu for fazer essa pergunta, ambos e todos que estão assistindo o vídeo de hoje vão dizer que está na mesma balança. Vão dizer que não existe limites para perdoar e para amar uma pessoa. E é exatamente isso que Jesus propõe no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos mostra que não há limites para o começo de um perdão. O perdão, ele nasce da onde você começa a querer perdoar uma pessoa. Muito também nasce da onde você quer ajudar a uma pessoa, a caridade. Jesus explica isso no Evangelho de hoje. Havia um paralítico bem na região da cidade dele. E Jesus só foi descobrir esse paralítico voltando para a sua casa. Começamos aí o Evangelho, então, aprendendo já uma coisa muito boa. Muitas das vezes, nós devemos retornar os nossos olhares para o nosso ponto de origem. Por mais que nos fuja, por mais que nós tenhamos ganhado tudo na vida, é necessário que nós retornemos o nosso olhar para o ponto de origem. Não para nos ajudar, mas muitas das vezes para ajudar o outro. Veja como que Jesus encontra o paralítico. Jesus volta para o seu lugar de origem. Jesus subiu numa barca e passou para a outra margem do mar. E chegou à sua cidade, ou seja, ele retornou à cidade. Quando Jesus retorna, ele nos mostra a psicologia do retorno. Para nós acharmos uma pessoa que está necessitando de ajuda, é necessário que nós retornemos para a condição de Jesus. É necessário que nós retornemos à cidade de Cristo, à cidade de Deus, à cidade de Jesus, a cidade que Jesus constrói para a nossa vida. É uma cidade plena. É uma cidade da humildade e da caridade. Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos em apuro, por mais que tudo nos fuja, é necessário que nós retornemos à cidade da caridade, à cidade de Cristo, à cidade que Deus construiu para a nossa vida. Porque é só ali que nós vamos encontrar aonde o outro está necessitando de ajuda. E então Jesus voltou. E ali ele encontra uma pessoa que traz o paralítico a ele. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Você nunca estará sozinho. E aí é um conselho que eu lhe dou. O Evangelho de hoje nos mostra:
Por mais que você tenha tantos problemas na sua vida, você nunca está sozinho. E isso diz na Bíblia em todos os momentos do Evangelho. Veja bem, na cura de um leproso, o leproso nunca está sozinho. A gente viu vários evangelhos aqui que diziam que um leproso andava em grupos. O leproso não ficava sozinho, ele andava em grupos. E em grupos de leprosos, claro. Mas ele andava em grupos. Uma pessoa que estava como a sogra de Pedro, ela não estava sozinha. Provavelmente ela tinha alguém para cuidar dela. E é exatamente isso que Jesus passa na psicologia do evangelho de hoje. Você não está sozinho. Ah, eu tenho problemas aqui, eu tenho tal coisa, eu tenho tal problema. Nunca guarde os problemas da sua vida dentro do seu coração. Por mais que te fere, por mais que te doa, por mais que te humilhe, compartilhe os seus problemas a outra pessoa. Não entregue para outra pessoa, mas compartilhe, de forma que você peça ajuda para outra pessoa. Quantas pessoas, gente, nesse mundo que se sentem orgulhosas por não pedir ajuda, que dizem, deixa que eu dou conta. Aquela infantilidade, deixa que eu dou conta, deixa que eu consigo. Eu consigo sozinho e vai lá, você não consegue, acaba fazendo cagada. Cuidado! Na nossa vida é necessário que nós retornemos para o nosso ponto de origem. É necessário que nós tenhamos a humildade para reconhecer que nós não somos deuses, capazes de fazer tudo sem precisar de ajuda. Até Deus precisou de ajuda. Deus precisou da ajuda de Jesus para descer na terra e curar as pessoas e transformar as pessoas. Jesus que é filho de Deus. Deus não conseguiria descer por conta própria na terra. Jesus mesmo disse: se Deus descesse por conta própria na terra, isso está na Bíblia. Se o pai Abraão descesse por conta própria na terra, ninguém acreditaria. Agora, é necessário que eles escutem a palavra dos profetas. É necessário que eles escutem a palavra daqueles que pregam. É necessário da nossa ajuda. Todos nós vamos precisar de ajuda nessa vida. É necessário reconhecer o momento. E você que não teve ajuda ainda, você vai precisar. E você que já teve ajuda na sua vida, pode se preparar, que você vai ajudar uma pessoa. Você ainda vai ajudar uma pessoa. Ou você já foi ajudado, ou você será ajudado. Retornando ao nosso evangelho, Jesus espalha mais uma vez a cura para as pessoas. E aí Jesus viu o paralítico e disse: eu te perdoo de todos os seus pecados. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa quer dizer isso, né? Jesus nos fala: eu lhes perdoo de todos os seus pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, o pecado é uma das maiores doenças que se tem na vida. Maior até mesmo que qualquer doença maligna neste mundo. O pecado é uma doença que corrompe o cérebro. E o pecado é uma doença. Quando a pessoa te falar que o pecado não é uma doença, você diz: o pecado é uma doença sim. E não é porque o William está falando, é porque o pecado é uma doença. Porque o pecado corrompe o cérebro. O pecado vai corrompendo o seu cérebro. E quanto mais você vai pecando, você vai achando aquilo gostoso. Porque é gostoso pecar. E quanto mais você vai pecando, você vai achando aquilo gostoso, você vai ficando com aquilo e vai continuando fazendo. E o pior, o pecado nos distancia de Deus. Não é nós que se afastamos, não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus. Porque pecar é mais fácil do que seguir a Cristo. Nunca escolha o caminho mais fácil. E aí Jesus vai lá e dá o remédio para o pecado.
Qual é o remédio para o pecado? A absorvição. Eu te absorvo de todos os seus pecados. Mas é necessário crer. Uma coisa muito legal que eu vou deixar aqui. É necessário acreditar na cura dos seus pecados. Se você sair depois da confissão que você fez com o padre lá sentado, se você sair lembrando de tal pecado que você esqueceu de falar pro padre, esquece que você não acreditou. No momento, e isso vai uma catequese, no momento em que o padre está dando a absorvição, ele não está dando de todos os pecados que você falou naquele momento para ele. Mas ele está dando de todos os pecados que você já fez na sua vida. Ele está limpando o seu consciente. Os pecados mais graves, os pecados mortais, ele não vai limpar. Mas os pecados carnais, os pecados que você fez e que você se arrependeu, todos esses, se você se arrependeu de todos os seus pecados, o padre vai te curar. Então não saia com essa consciência para fora, porque senão é como se você estivesse desacreditando naquilo que você falou, desacreditando na confissão que você fez. Cuidado! E aí então o paralítico é perdoado. E os autores da lei perguntam a ele, né? Os autores da lei então disseram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que é que vocês pensam tais coisas? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o homem tem poder, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, então Jesus disse ao paralítico: levanta-te, pegue a tua cama e vá para casa. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vemos uma profissão bonita e maravilhosa da nossa fé católica. Após o paralítico ser curado, Jesus dá a ordem. Agora, levanta-te, pegue a sua cama e ande. Lembra da doença que eu falei? Depois da cura do pecado, o paralítico já não era mais paralítico. Ele catou a sua cama e foi andando. Nós não devemos ficar parados. Nós, a partir do momento que nós fomos curados do pecado, nós devemos catar a nossa cama e sair andando. Eu não estou falando para você fazer mudança na sua casa hoje. Calma, deixa sua cama de lado, depois você pega ela. Eu estou falando para você pegar a cama do Espírito. Pegue a sua cama e ande. Mesmo lembrando de tais pecados, porque eles já foram perdoados. Aí eu venho um conselho. Sabe aquele consciente de que eu tenho tal pecado, eu fiz tal erro. Que eu não sirvo para ir para o reino de Deus. Sabe quem que coloca esse consciente na sua vida? O encardido. O encardido te rebaixa ao ponto de que você se torna desmerecedor da bondade de Cristo. Pois é, ele faz isso. Ele te rebaixa ao ponto de que você pensa: eu não sou digno nem de entrar numa igreja. Cuidado. Por mais que tudo esteja perdido, Deus não nos abandona. E é exatamente o que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos falar. Por isso rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.